Bom dia, pessoal, para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu deixei uma sugestão de atividade na aula anterior, foi para que vocês fizessem uma pesquisa e anotar no caderninho tudo que se encontra de benefício nos bairros de vocês, aí de perto da escola. Então eu fiz a anotação de todos os bairros próximos da escola e de tudo que ah, os bairros oferecem de benefício para os moradores. Então a pergunta é: faça uma pesquisa sobre os benefícios que se encontram no seu bairro. Anote em seu caderno. As crianças que estudam na Valdomiro Gomes, escola localizada na Coab 4 de Sertãozinho, são dos bairros próximos. São eles: Coab 4, Jardim Jamaica, Jardim Liberdade, Jardim Bom Sucesso, Jardim 1º de Maio, Jardim Grande Aliança, Jardim Nassim Mamed, que compreendem os bairros vizinhos da escola. Esses bairros contam com a escola, comércio variado, supermercados, academias, postos de saúde. Próximos 2 a 3 quilômetros da escola está a UPA, Unidade de Pronto Atendimento Médico. Esses bairros ligam-se ao centro da cidade por meio de grandes avenidas e ruas secundárias. Os bairros próximos à escola são todos asfaltados, têm bom fluxo de água nas torneiras e também conta com o tratamento da rede de esgoto, em que os dejetos de toda a cidade são levados para a nova estação de tratamento de esgoto da cidade. Então, pessoal, a gente continua aqui agora no livro. Vocês podem ver a página 26 do livro, que é a vida em sociedade, né? Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que seguir aquilo que é bom para todos, bem comum, né? Então nós somos diferentes, isso é muito legal. Só que nós temos que respeitar as diferenças também. Então, se as pessoas me respeitam, eu devo respeitar as pessoas. A vida em sociedade, ela requer muito mais do que simplesmente conviver. Ela requer que a gente é, respeite as diferenças étnicas, que são as diferenças que hoje em dia a gente nem usa mais a palavra, mas eu vou falar para vocês entenderem, que é a questão da diferença racial, né? A pessoa negra, a pessoa branca, a pessoa parda, amarela, a pessoa indígena, vermelha, né? Então, cada um tem sua diferença étnica, diferenças religiosas, diferenças de pensamentos políticos. Nós temos que respeitar tudo, isso lá fora de casa, né? Porque quando a gente vive dentro de casa também, a gente tem uma conexão social dentro da nossa casa. Temos papéis, né, dentro de casa e fora dela. Então, como é que eu vivo esses papéis? Eu respeito as pessoas, né? E quando nós estamos em aula presencial, eu sempre digo para vocês e vou dizer mais uma vez: o respeito às pessoas, ele é tão necessário que se a gente for pôr a mão 1 metro, um palmo distante da pessoa, a gente já tem que pedir licença, porque já é invasão. Então, se a gente puser a nossa mão a bater numa pessoa, isso é totalmente desrespeitoso, né? Porque a gente precisa entender que todos nós temos direitos. Nós temos deveres e temos direitos, e temos o direito de ser tratado com respeito e dignidade, certo? E então, gente, nós vivendo em sociedade, a gente desempenha papéis, né? Hoje em dia, na condição de vocês, que papéis vocês desempenham na sociedade, né? Vocês são crianças, isso é um papel, né? Na escola vocês são aluno ou aluna, né? Em casa vocês são filhos ou filhas, irmão e irmã, né? Na escola vocês têm amigo e amigas. Se vocês vão ao dentista, ao médico, vocês são pacientes. Se vocês estão andando na rua, vocês são pedestres. Se vocês estão andando no carro, na rua, vocês são do trânsito. Então, assim, em todo lugar que a gente está, a gente representa um papel. E mesmo vocês, na condição de crianças, representam um papel. Então, eu sou uma criança
educado fora da minha casa. Eu trato as pessoas com dignidade, com respeito, com é, não fico com preconceito, né? Como essas crianças chegam até mim, como que elas saem de perto de mim, elas saem chateadas, magoadas, né? Que papel que eu represento para as pessoas. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque é uma convivência em sociedade, né? Bom, assim como as crianças desempenham papéis, os adultos também desempenham seus papéis na sociedade, né? E isso na sociedade civil, fora de casa, ou em sociedade dentro da nossa casa, né? E aí a gente precisa compreender qual é a nossa responsabilidade dentro da organização dos espaços de convivência. Por exemplo, né, a gente tem nas escolas todas as crianças que são os alunos. Perto da minha carteira, eu mantenho limpo? Né? Eu mantenho limpa a minha carteira, não rabisco, não sujo a sala de aula. Como é que eu organizo o espaço de dentro da sala de aula? Como é que eu deixo organizado o espaço do pátio da escola? Assim como nós, os adultos também têm suas responsabilidades, né? Então, o adulto, o pai, a mãe, vô, tio, primo, sai para trabalhar, né, numa empresa. Então, chega lá, a pessoa é escriturário. Então, ele tem a responsabilidade de manter a mesa dele organizada, os papéis arquivados. Essa é uma responsabilidade. Todo dia ele precisa fazer isso. Aí ele volta para casa. Chega em casa, tem coisas a fazer, roupa para lavar, tem roupa para passar, cozinha para arrumar, né? Como que essa pessoa organiza os espaços de convivência de dentro de casa e lá de fora? Porque nós, se a gente vive, se a gente faz um papel lá fora e outro papel dentro de casa, a gente precisa manter esses papéis com boas condutas, com boas práticas. E aí, pessoal, então tá aí, né? O que são espaços de convivência? Como podemos organizá-los? Se eu estou andando na rua, eu estou num espaço de convivência social, né? A rua, ela é pública, todos nós podemos andar nela, todos nós podemos nos utilizar dela, podemos ir aos lugares que a gente necessita pelas ruas. Mas aí tem pessoas que saem, por exemplo, de carro e chupam uma bala dentro do carro, joga o papel para fora. Tá certo isso, né? Ou então tá andando a pé na rua e tá bebendo uma água. Eu vejo muito isso na beira do córrego. Às vezes a gente vai caminhar lá e a gente vê. Então as pessoas tomam água e jogam a garrafinha na beira do córrego. Tá correto isso? Então assim, olha gente, um cigarro na rua, um toco de cigarro na rua é capaz de entupir um bueiro. Por quê? A gente fala assim, ó, eu joguei um toco, né, por exemplo. Se eu joguei um toco de cigarro e outras 100 mil pessoas jogaram um toco de cigarro, porque aqui em Sertãozinho tem 130 mil habitantes, né? Vamos pôr que 50 mil desses habitantes fumam. Aí cada um jogaria o seu toco de cigarro lá na rua, porque eu vejo muito isso na frente da minha casa. Então as pessoas jogam muito toco de cigarro, isso vai para onde? Dentro do bueiro, né? E aí é esse tipo de cidade que eu quero para mim. Então, assim, se a gente for pensar bem, se 50 mil pessoas jogarem o toco de cigarro dentro do bueiro, será que não vai entupir o bueiro? A hora que chover, será que essa água não vai voltar e alagar a minha casa? Até que aqui em Sertãozinho nem tanto, né? Mas se a gente for pensar nos grandes centros, nas grandes cidades, isso acontece muito, né? Quando chove, a água volta para dentro das casas. Por quê? Porque jogam-se muitos lixos nos bueiros. E eu costumo dizer também que lá no bueiro é onde começa o mar, né? O oceano começa lá no bueiro. Então você joga as lixaiadas ali, né? Muitos lixos. Eu vejo muita tampinha de garrafa,
PET, muita tampinha de garrafa de cerveja, entrando tudo dentro do bueiro. E sem contar as folhas também das árvores que vem, que tudo bem, a folha ainda é um lixo orgânico, porque ela tem maior facilidade de se decompor. Mas junto com esse lixo orgânico vem muito lixo inorgânico. Vem plástico, vem até garrafa, só que garrafa, graças a Deus, não entra, né? No bueiro. E é ali no bueiro que começa o oceano. Então, eu estou fazendo a minha parte de cuidar do meio ambiente, porque se eu não fizer a minha parte, daí, o que, que vai acontecer? Né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas só eu vou fazer? Se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorando cada dia mais. Nesse sentido, teve muitas, por muitos e muitos anos, né, foram sendo construídas regras para conviver, né, e para a gente conviver bem em comunidade. Então, tudo que é, faz parte de uma boa convivência são regras, né, que são regras regidas por leis ou então pela boa convivência mesmo. Vocês podem perceber que aí no slide tem uma senhora branca conversando com um senhor negro, né? Que parece que está numa boa relação aí de conversa. Agora, aqui o menininho com os outros dois meninos lá atrás estão rindo dele. E aí? Isso é uma boa regra de convivência? A gente tratar as pessoas com desrespeito? Né? Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Então a gente tem que ter modos de vida com as pessoas, né? Não, nós não podemos sair por aí maltratando as pessoas isso, sem que isso tenha um retorno ruim para todos nós. Porque se uma pessoa maltratada, como nós já vimos muitas vezes acontecer, né, de bullying em escola, e muitos anos mais tarde a pessoa volta lá e quer matar todo mundo. Ou até mesmo acontece de fazer uma catástrofe. Isso traz consequências desastrosas para a sociedade. Concorda? Então, assim, se a gente quer uma sociedade digna e justa, a gente precisa fazer por merecer, tá? Então, respeitar as regras de boa convivência mesmo. Dentro de casa, também devem ter regras de boa convivência, né? E a gente, para ter uma sociedade é, com tantas diferenças hoje em dia, assim, de mulheres trabalhando fora, né, o dia todo, a gente precisa que também o homem faça as tarefas domésticas e ajude no serviço da casa. Porque a mulher, ela sai, às vezes passa o dia todo fora de casa, ainda tem que chegar à noite e limpar a casa. Então são tarefas dobradas, né? E quando, na verdade, todo mundo usa a casa. Então, tanto o homem quanto a mulher podem ser responsáveis por limpar e organizar. E a criança precisa organizar o seu espaço, né? Por exemplo, uma criança precisa cuidar da sua cama, do seu uniforme, tirar, deixar lá para ir no outro dia para a escola, né? Isso não vai ferir ninguém, né, na sua dignidade de homem ou de criança. Né? A criança não é para ficar trabalhando o dia todo, mas cuidar das suas próprias coisas, dos seus materiais, da sua bolsa, fazer sua lição. Então, isso é para todo mundo. Isso não é só para a mãe, para a mulher, né? Ou a menina que é mulher. É para todos. Todo mundo pode cuidar de tudo, né, dentro de casa. E isso facilita muito a vida de todo mundo. Também a vida em sociedade é tão complexa que a gente tem uma interdependência um do outro, né? Então essa interdependência começa dentro de casa, vai pela cidade afora, mas também é uma interdependência de país e de mundo, né? Por exemplo, pode ter alimentos que estão no supermercado que não estão próximos da minha casa, mas que outras pessoas fazendo
o plantio ou a produção desses alimentos ou mesmo um produto de outra cidade, esses produtos vêm parar no supermercado e nas lojas da minha cidade. Então, isso é uma relação de interdependência, né? É uma cadeia, nós dependemos um do outro. Então, para chegar em nossa casa, os alimentos precisam sair de algum local do mundo, até que possam ir ao supermercado ou à feira e a gente possa comprá-los. E todos os alimentos têm origem a partir de um produto ou substância inicial chamado matéria-prima. Esta passa por vários processos até ficar pronto para o nosso consumo. Por exemplo, a gente tem os queijos, né? O queijo, a matéria-prima do queijo é o leite, né? Então passa por um processo de pasteurização, vende o leite. Passa por outro processo de extração da gordura do leite, faz o queijo. Então tem que ser processado essas substâncias, né? E aí chega pra gente isso prontinho na prateleira do mercado. A gente acha que brotou ali, né? Mas na verdade não, na verdade aquilo passou por muitas mãos. Então, eu que gosto de às vezes falar de Deus com vocês, como eu falei na aula de ciências, eu falo assim, que é Deus, muitas coisas no meio e eu. Então, por exemplo, eu uso tinta para fazer meus quadros, que eu faço quadros, vocês lembram, né? Então, a tinta, alguém preparou aquela tinta para mim. Antes de alguém preparar aquela tinta, alguém pesquisou como é que fazia aquela tinta. Como que eu posso falar que só eu fiz? Eu nem assino as minhas obras de arte, porque eu falo que é Deus em primeiro lugar. Porque se Deus está em primeiro lugar, muitas coisas no meio, até aquilo chegar a mim, como é que só eu vou assinar, né? Então, assim, ó, a tinta eu uso, nós aí na escola, a gente usa o caderno, o lápis, a borracha. Vocês já pensaram em tudo que é usado para fazer tudo isso para nós e trazer todo esse benefício? E de onde vem tudo isso? Vem, às vezes vem de uma distância que a gente nem pode imaginar, né? E aí a mesma coisa a gente pode fazer, né? Como se alguém já se perguntou de onde vêm os alimentos que a gente consome em casa, né? Os ovos, os pães, o leite. Então eu já até falei do leite, né? Só que lá, primeiro o leite sai lá da vaquinha, depois que saiu da vaquinha pasteuriza, depois de pasteurizado o queijo, ou então venda do leite para consumo do próprio leite. Os ovos, a origem dos ovos é da galinha, né? E aí vem parar na nossa mesa, a gente faz pães, bolo, né? E ovos para comer assim também, né? E os pães vêm do trigo, da farinha de trigo, que foi plantada, que foi colhida, alguém que regou, alguém cuidou. A rega normalmente acontece pelas chuvas, né? Mas tem alguém que. Tem algumas pessoas que têm a rega. É, uma rega grande, né? Que é usado na agricultura também, mas é mais difícil. Então, normalmente o trigo é regado pelas chuvas e aí o produtor planta e reza para chover, né? Porque se não chover, às vezes não dá uma boa produção. Então, gente, é muita coisa, são muitas pessoas se mobilizando para trazer coisas para nós. E aí, sem contar que tem o transporte, né? Que é feito através dos caminhoneiros. Como é que chega tudo isso, né? Então, assim, vamos pensar que é uma interdependência mesmo que a gente. Bom, e pensando em toda a convivência social, a gente também pode fazer essa ligação da convivência social com os índios, né? Porque os índios também fazem parte da nossa cultura. E aí tem um versinho aqui, uma pequena estrofe, né, de uma poesia. É assim que a gente ensina. Ensina o menino a matar peixinho, ensina a menina a socar o pilão. Ensina o menino a flechar o passarinho, ensina a menina a afiar algodão. O pessoal todo da aldeia ensina para as crianças, ensina todos os costumes do nosso povo. Então, na aldeia, as crianças já vão aprendendo e vão brincando enquanto aprendem, né?
E assim a tribo vai acolhendo essas crianças e levando o crescimento não só do corpo, mas o crescimento também da aprendizagem. Então aqui, olha, é o pessoal todo da aldeia que vai ensinando para as crianças. O vovô faz para o neto flecha pequena, faz arco pequeno. O vovô faz para a neta pilão pequeno. A vovó faz para a neta panela pequena. Nosso jeito de ensinar é assim. Gente grande trabalha, criança espia e aprende. Dentro da cidade também nós temos os serviços públicos essenciais, tá? É, o governo recolhe taxas e impostos dos habitantes das comunidades para poder melhorar as condições de vida do lugar e pagar os funcionários que prestam serviço à comunidade. São cobrados taxas sobre água e luz e esgoto, coleta de lixo e etc. São cobrados impostos sobre as propriedades, calçamento, tráfego de veículos nas estradas. Com o dinheiro arrecadado, o governo presta ao povo serviço público como construção e conservação das estradas, pontes, viadutos e etc., calçamento, limpeza, arborização de ruas, praças, avenidas e etc., serviços de iluminação e transporte, construção de rede de água e esgoto, tratamento de água para beber e da água servida, esgoto, coleta de lixo, construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, bibliotecas e etc., construção de postos de saúde, pronto-socorros, hospitais, criação e conservação de áreas de lazer, jardim zoológico e etc. Isso tudo, gente, deveria ser assim, tá? Bem conforme a gente necessita e bem satisfatório deveria ser, tá? Mas, como a gente sabe, no Brasil tem políticos corruptos que, ao invés de trazer todo esse benefício para as comunidades, eles embolsam os dinheiros, tá? E materiais de escola, é, material de cantina de escola, que são as merendas servidas, tudo isso deveria ser feito assim de maneira muito satisfatória, né? Os materiais de escola, bons professores, professores bem remunerados, mas não é bem isso que a gente vê na administração pública. A gente vê uma discrepância enorme entre o salário, por exemplo, de um vereador e de uma professora. Uma professora ganha bem menos que um vereador, né? E o vereador vai na Câmara 1, 2 vezes por semana, numa sessão plenária, né? Diferente do professor que estudou, labutou, e o professor é um funcionário público efetivo que, além de ter estudado para dar aula, com certeza estudou outras coisas, fez pós-graduação e não tem uma condição satisfatória de trabalho. Nós temos, às vezes, uma condição muito precária de trabalho, inclusive em local muito sujo, né? E aí uma dessas questões está sendo bem colocada, porque na volta às aulas, as salas de aula vão ter que não ser limpas, mas esterilizadas, né? Porque a gente sabe que a questão da limpeza é que vai nos ajudar a ficar, é, é, manter mais a distância sobre o vírus, né? Mas não é isso que nós temos hoje. Hoje nós temos 2 funcionárias na escola que não dão conta de limpar. Nós temos 2 funcionárias que limpam só por fora para falar assim, ó, tá limpo. Mas as salas de aula a gente sabe que são muito sujas. E todas as prefeituras, todos os lugares públicos têm esse direito de ser conservado limpo, né? E a gente precisa ter um lugar digno, além da gente, professor, ter um lugar digno para dar aula, os alunos um local digno para estudar. Então, o Sertãozinho tem muitas coisas, muitos avanços, mas tem coisas que precisam ainda avançar, né? E a gente sabe que a política, infelizmente, é assim, né?
Vai aos poucos mesmo. Bibliografia. Bom, gente, é isso aí. Eu vou mandar para vocês agora pelo WhatsApp as páginas que vocês vão fazer de atividades. Vocês terão uma semana para me devolver a atividade pronta, certo? Então, é isso aí a aula, ok? Beijinho para vocês, até a próxima.